Voltamos, Ilana. Quem pode usar o gelo? Existem umas contraindicações do uso do gelo, né? Então vamos começar a entender um pouquinho o uso do gelo. O gelo, ele é analgésico, ou seja, alivia a dor. Ele é anti-inflamatório. Ele pode chegar mesmo até a anestesiar o local, abolir a dor, para que a gente possa fazer as mobilizações articulares com menos dor. E aí o paciente consegue suportar. É verdade que o gelo pode queimar? Pode. Nós tivemos aqui mesmo uma situação de uma senhora que tinha alergia ao gelo. Colocou o gelo na região lombar e quando foi retirado o gelo, ela estava com umas flictenas, umas bolhas nas costas, tá certo? O gelo dá uma reação que todos pensam que queimou, que é uma hiperemia local. Fica vermelho. Fica vermelho, dá aquele rubor, mas isso é fisiológico. Isso é normal. É normal, tudo bem. Para quem a gente não consegue usar gelo, fibromialgia e a síndrome de Raynaud, que são o arroxeado das extremidades de mão e pé. Falta oxigênio, então eu não posso usar o gelo. Eu também posso dizer que quem é intolerante ao gelo, existe essa possibilidade? Existe. Eu tenho uma grande amiga que se eu tentar colocar o gelo nela, eu vou pegar ela muito longe daqui. Porque a pessoa não consegue ficar. Não consegue. Os minutos iniciais do gelo, eles são muito dolorosos. Dá muita dor. E tem muita gente que não aguenta. Mas a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que até dormem com gelo no joelho, no pé. Com certeza. Nas lesões, principalmente de joelho, eu já tive vários pacientes que aqui eles dormiam. Será que é porque está com uma cicatriz e a sensibilidade está diminuída? Pode ser isso? Não. São pessoas que têm tolerância maior ao gelo mesmo. E se essa pessoa que não tem tolerância ao gelo quiser colocar calor? Eu tenho que ter a indicação da fase. Pode tentar fazer. São as formas diferentes de aplicação do gelo. Nós podemos fazer uma criomassagem. Você passa o gelo no local, enxuga. Você não deixa o gelo lá. Você vai resfriando o local até que o paciente suporte você colocar o gelo no local. Tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. Daquele gelo que fica lá posicionado? Tem o mesmo efeito, porque eu vou preparar para a colocação do gelo, certo? Uma coisa é eu colocar o gelo direto, é o pré-cinético, pré-movimento. Eu coloco o gelo e a pessoa suporta, fica. Quem não suporta, eu vou resfriando o local, fazendo uma criomassagem, enxuga, congela, passa o gelo novamente até resfriar o local. E aí a pessoa passa a suportar a colocação do gelo. E tem um tempo, eu só posso ficar com gelo no máximo meia hora, 20 minutos ou não? Quando a gente coloca em forma de saquinho, né? Em gelo triturado, em saquinho, ou a panqueca, a toalha molhada, a gente usa por 20 minutos, no máximo. A gente normalmente não passa 20, 25 no máximo. Meu nome é Luiz, eu gostaria de saber se é verdade se usar o gelo diminui a dor do paciente amputado. Bom, para responder a sua dúvida, a sua afirmativa é verdadeira. A crioterapia ou aplicação de gelo é de fundamental importância no tratamento de pessoas amputadas. Ela serve como um critério de dessensibilização do coto, fazendo com que ele tenha uma reintegração do seu aspecto funcional. É importante a gente ter a ideia que existem 3 denominações diferentes: dor de coto, dor fantasma e sensação fantasma. Dor de coto é aquela em que o paciente tem logo após a cirurgia. Dor fantasma é aquela que o paciente refere no membro que foi amputado. Por exemplo, amputou a coxa e ele refere dor no tornozelo, mesmo não tendo tornozelo. E sensação fantasma é a sensação do membro ausente. Sendo assim, a aplicação do gelo é de fundamental importância no tratamento de pessoas amputadas.
Eu tive uma situação que eu fui chamada para atender uma paciente que são aqueles saquinhos de gel Que coloca no congelador. coloca no congelador. Aquele saquinho, ele é perigoso, porque ele forma uma camada externa de gelo. E ela colocou no joelho, por ela ter uma gonartrose, que é uma artrose de joelho, ela colocou aquilo e dormiu. Quando ela acordou, ela estava com uma queimadura. Abriu realmente uma ferida no joelho e deu trabalho para recuperar. Então ela ganhou mais um problema. Né? Ela ganhou mais um problema. Tá, e o calor, no caso de quem não tem intolerância ao gelo, ele vai ser indicado mais numa fase crônica ou subaguda? Já não ouvi falar que o calor faz as mesmas coisas que o gelo na mesma época, na fase aguda. Torceu o pé, fez tá doendo a minha lombar, eu coloco gelo, eu coloco calor. Como que eu vou determinar isso? Olha, o calor, ele promove o relaxamento muscular. O gelo não? O gelo também. Né? Os dois têm o mesmo efeito de analgesia, numa boa. O maior problema do calor é quando você tem um edema, porque aí você tem a vasodilatação. Quando está inchado o lugar. Quando está inchado o lugar. Aí o que vai acontecer? O edema aumenta, tá certo? Então, em edema, eu evito colocar o gelo. Por isso o calor, desculpa. Calor. Por isso que geralmente, torcer o pé, vai ter a dor e vai ter o edema. Por isso que a gente geralmente indica o gelo, né? Uhum. A gente coloca geralmente numa postura de drenagem, com pressão, com uma faixa elástica e o gelo, e realiza movimentos do tornozelo para diminuir o edema. Quem que não pode? Não pode fazer gelo nesse paciente por causa daquela doença ou por causa, por exemplo, de uma ferida aberta. Todo mundo já deve imaginar que uma ferida aberta não dá para colocar o gelo em cima. É assim que eu posso pensar? Numa ferida que haja uma inflamação, uma contaminação, né? Não se usa. Numa cicatriz de, por exemplo, ligamento cruzado anterior, o paciente já sai da sala de cirurgia com o gelo em cima, direto. Então, em cima de cicatriz, ainda com sutura, a gente pode usar o gelo sim. Vamos falar do pós-operatório. Tem uma lesão, eu fiz uma cirurgia de joelho, uma cirurgia ortopédica. Eu posso colocar o gelo? Ortopédica ou traumatológica. Ou por um trauma, isso? Pode colocar o gelo sim. E não tem uma contraindicação por causa disso? Não. A não cirurgia. Que o paciente tem alergia a gelo. Tá? Por ter a cicatriz, não. Tá, e numa pancada, você falou de trauma, bateu. É uma situação aguda. Numa situação aguda, 48 horas a gente usa gelo. Os antigos falavam assim, bateu, caiu de testa no chão. Para não formar o galo, vamos colocar gelo. Isso é mentira? Depois põe o gelo. Não sei se a cruzinha resolve, né? Mas de repente o gelo resolve. O gelo com certeza. Então evita aquele galo mesmo? Evita. Então, é muito importante, num trauma recente, você colocar o gelo. Outra coisa, Alana, que eu acho que é interessante colocar, que acho que está todo mundo se perguntando, eu tenho uma dor por causa do reumatismo. Tem muita gente que tem reumatismo, ou é artrite, ou é artrose, é um desgaste, é osteoporose. Cada um vai relacionar a sua doença nesse momento. Será que eu posso? Essas doenças chamadas reumáticas, eu tenho a possibilidade de usar o calor, o frio, um ou outro? Tem contraindicação para alguma delas? Não, a gente pode usar as duas situações. Tanto a crioterapia quanto o calor superficial, a gente pode usar os dois. Vai depender da avaliação do paciente. Então, para uma orientação domiciliar, eu prefiro dizer para o meu paciente, coloque o calor suportável, certo? Porque relaxa a musculatura, inibe aquele ciclo dor, espasmo, espasmo, dor. Se o músculo fica mais endurecido. Espasmo, a tensão muscular, tenso, né? Eu consigo aliviar um pouquinho a dor. E passo a série de exercícios, porque também só a termoterapia não resolve.